uma palestra sobre interpretação gráfica do leucograma, um site que promete trazer tudo sobre hematologia e ainda um curso sobre hemograma infeccioso é o tema do nosso Acelera Talks de hoje, com o Dr. Marcos Knaip Fleury, professor há mais de 30 anos em hematologia. Eu sou Alexandre e queria agradecer o carinho de vocês nessa nova fase do Acelera Lab, onde a gente está aqui no YouTube também trazendo conteúdos para vocês. Para não perder nada, não se esquece de deixar o like nesse vídeo e de se inscrever nesse canal. Isso ajuda bastante a gente. O vídeo de hoje marca o lançamento do site tudosobrehemato.com.br, que foi produzido pelo Dr. Marcos Knaip Fleury. Marcos Fleury é professor de hematologia há mais de 30 anos, tem mestrado e doutorado em ciências biológicas e atuou por 13 anos como coordenador do Laboratório de Análises Clínicas da UFRJ. Além disso, ele também é assessor científico do PNCQ SBAC. O programa de hoje foi feito a partir de um material que a gente fez ao vivo no Instagram do Dr. Marcos Fleury e que agora a gente está trazendo para a nossa audiência também, para ficar sabendo tudo o que rolou por lá. Então, bora pro vídeo. Obrigado, Alexandre. Bom, primeiro quero agradecer a todos vocês que estão aí nos prestigiando, muito obrigado. Essa é a minha primeira live, né? Vocês sabem disso, né? Então eu estou muito satisfeito, um pouco ansioso para tudo dar certo, mas estou muito feliz, muito satisfeito de estar aqui compartilhando com vocês essas informações. Vou falar rapidamente sobre o tema. A gente escolheu esse tema porque é um tema que gera muita dúvida no laboratório, né? E a gente recebe muita pergunta sobre isso. Alexandre falou, eu estou lá no PNCQ, né? Sou assessor do PNCQ na área de hematologia, e essa é uma dúvida muito frequente dos participantes do programa. Então, a gente escolheu esse tema para começar. Bom, o que a gente pode falar da interpretação gráfica? O que a gente pode falar do gráfico? O gráfico é uma ferramenta que a automação traz para a gente e que, infelizmente, ainda não é completamente aproveitada, né? Os colegas da bancada de laboratório, algumas vezes, não conhecem muito bem os seus equipamentos e existem diferenças nos gráficos entre um equipamento e outro. Então, a gente vai tentar mostrar aqui o que existe de... Então, primeiro a gente tem que entender o seguinte: aquele aparelhinho que tem ali em cima da sua bancada de contagem de células hematológicas, ele é um aparelho que tem embarcado uma série de tecnologias. Então, eu estou mostrando aqui a absorbância. Para que serve a absorbância? É para dosar a hemoglobina. Então, o equipamento vai dosar a hemoglobina por absorbância, igualzinho você faz uma dosagem de qualquer outra, uma ferramenta mais moderna. E a radiofrequência trouxe o que de vantagem para as contagens eletrônicas? A radiofrequência olha dentro da célula. Então, ela vai olhar o citoplasma, o que tem dentro desse citoplasma, se é um citoplasma mais granulado, menos granulado, olha o núcleo, se esse núcleo é um núcleo mais inteiro ou é um núcleo que é mais lobulado, se ele é um núcleo com a cromatina mais densa ou menos densa. Então, a radiofrequência olha dentro da célula. A ótica laser, ela tem várias utilidades. Ela inicialmente chegou nos equipamentos fazendo contagem de partícula. Então, contava plaqueta, contava leucócito, contava hemácia. Com a evolução dessa tecnologia, esse facho de luz laser foi desviado para ângulos diferentes. E com esses ângulos diferentes, outras características da célula puderam ser reveladas, como, por exemplo, o tamanho da partícula, a capacidade dessa célula, o comportamento dessa célula diante da luz e até mesmo desviar a luz. O desvio que a célula provoca na luz, determinadas células provocam desvios muito particulares, característicos, então isso se tornou uma ferramenta para a identificação celular. Mais modernamente, muitos dos equipamentos automatizados têm também a imunofenotipagem. A imunofenotipagem pode, então, identificar as subpopulações leucocitárias, como, por exemplo, linfócitos CD4, CD8, mas pode também ser usada, por exemplo, para identificar ou diferenciar a plaqueta de um fragmento celular, um fragmento eritrocitário ou um fragmento de leucócito, né? A imunofenotipagem pode identificar imunologicamente que aquela partícula que está ali passando no contador é uma plaqueta e não é um fragmento eritrocitário, não é um fragmento de nenhuma outra célula.
E aí essa diferencial, essa contagem diferencial que o equipamento proporciona para a gente foi chamada de diferencial em 5 partes. E por que 5 partes? Porque ela vai contar, vai dividir os leucócitos, né, em 5 grandes categorias. E quais são as vantagens dessa diferencial em 5 partes? Esse conjunto de tecnologias todas, a ótica laser, a radiofrequência, a imunofenotipagem, tudo isso junto se tornou uma metodologia, uma tecnologia chamada de VCS, que vai avaliar o volume, a condutividade elétrica e a capacidade de dispersão da luz. E ela faz isso com uma quantidade enorme de células. Então, o seu equipamento automatizado que faz contagem diferencial automatizada, ele conta entre 8 e 25, 30 mil células. Aquela contagem que ele te apresenta é o resultado de uma identificação de 8 até 30 mil leucócitos. Então, a amostragem é muito grande. Então, quando esse equipamento está diante de células típicas, células características, a contagem diferencial é muito mais precisa do que a contagem manual. Por quê? Porque ela tem uma amostragem muito maior. Na contagem manual, a gente tem lá 100 leucócitos, às vezes 200, não é? O equipamento tem, no mínimo, 8 mil. Então, a contagem automatizada diferencial é muito mais precisa quando as células são típicas e características do que a contagem manual. Existe uma outra tecnologia em todos os equipamentos, que foi a primeira tecnologia utilizada para a contagem de células, que é a impedância elétrica. A impedância elétrica é a interrupção de um fluxo elétrico, da corrente elétrica causada pela passagem de uma célula por um orifício calibrado. Então, toda vez que uma célula passa, a corrente elétrica é interrompida e o equipamento conta um pulso, uma célula. O que é legal na impedância elétrica? Que o tamanho do pulso, essa interrupção, é proporcional ao tamanho da partícula. Então, você tem uma partícula grande, você vai ter um pulso grande, você vai ter uma partícula pequena, você vai ter um pulso pequeno. E essa tecnologia ainda é utilizada nos equipamentos. Você tem impedância elétrica para contar a partícula e tem o laser para contar a partícula também. Então, você tem 2 metodologias ou 2 tecnologias para contar partícula no seu equipamento. A condutividade elétrica ou a radiofrequência, ela vai, como a gente já comentou anteriormente, olhar dentro da célula, olhar citoplasma, olhar aspecto do núcleo, características de cromatina, etc, etc. Então, eu acho que é super bacana a gente entender isso. E mais legal ainda é entender o seguinte, que nós, quando identificamos uma célula, a gente está olhando essa célula e olhando a cor, olhando o aspecto do núcleo, olhando o tamanho da célula, como é que é o citoplasma, como é que não é, como é que essa célula se relaciona com as outras células ao lado. Então, o equipamento não está vendo nada disso. Então, como é que o equipamento identifica a célula? Através de características listadas por essas tecnologias. E aí ele vai encontrando essas características, vai acumulando essas pistas e informações, e no final ele dá uma proposta de classificação. A dispersão da luz, que é uma característica da ótica laser, ela também é utilizada para identificar a estrutura celular, identificar o tamanho da célula e, principalmente, o comportamento dessa célula e dessas organelas perante a luz laser. Esse é um gráfico que quase todo equipamento tem. Esse gráfico é chamado de gráfico de volume por complexidade. Na linha vertical ali você tem volume, tamanho de célula, tamanho de partícula, né? E na linha horizontal você tem absorbância ou complexidade. Então, quanto mais alta na linha vertical, maior é a célula. Quanto mais à direita nessa linha horizontal, mais complexa é essa célula. E o que é complexidade? O que é isso? Uma célula complexa é uma célula que apresenta muitas organelas citoplasmáticas, apresenta um núcleo mais convoluto, mais dobrado, apresentam características celulares diferentes. Então, se a gente olhar esse gráfico aqui, você está vendo aqui do lado do lado esquerdo, abaixo, você tem aqui a localização dos linfócitos. Então, por que o linfócito está aqui? Porque ele é uma célula pequena, então está abaixo desse eixo vertical e está à esquerda desse eixo complexo. Então, o linfócito é uma célula pequena e pouco complexa? Sim, é. Por quê? Porque é uma célula pequena e tem um citoplasma muito escasso e o citoplasma não tem quase organela nenhuma, pelo menos não visível. Então, o equipamento identifica essa célula como uma célula de tamanho pequeno
e pouco complexa. Ficando desse lado esquerdo ainda do gráfico, a gente tem acima dos linfócitos e um pouco à direita, quem está aqui? Os monócitos. Então, o monócito é uma célula pouco complexa? Sim, ele é mais complexo do que o linfócito. Por quê? Porque o núcleo é maior, ele pode se apresentar mais dobrado, a gente conhece bem o núcleo do monócito, ele tem invaginações, tem dobraduras, então, e o citoplasma do monócito pode apresentar alguma granulação, algum vestígio de grânulo. Então, o monócito é uma célula mais complexa. Então, ele se coloca onde? Um pouco mais acima dos linfócitos e um pouco mais à direita dessa população inicial, porque ele é mais complexo e maior de tamanho. Então, exemplificando essas duas células, a gente entende como é que o equipamento vai classificar a célula. Quando você fala de um neutrófilo, por exemplo, é uma célula que tem um bom tamanho também, uma célula grande, então ele está aqui mais ou menos no meio da linha vertical, e ele está bem mais para o lado direito. Por quê? Porque a granulação citoplasmática do neutrófilo, característica dessas células, ela transforma ou torna essa célula mais complexa à passagem de luz. Então, quanto mais complexo for o citoplasma, quanto mais organela tiver o citoplasma, mais à direita do gráfico ele vai estar. E assim se comportam as células, quer dizer, olhando só por esses dois parâmetros, tamanho e complexidade, a gente já consegue separar aí grupos de células de uma maneira bastante interessante. Mas o que é mais bacana? O equipamento não usa só esses dois parâmetros, usa outros parâmetros também. E aí, quando você tem esses parâmetros em conjunto, você tem a tal da diferencial em 5 partes. E o que é diferencial em 5 partes? Ela vai separar os leucócitos em granulócitos, basófilos, eosinófilos e neutrófilos, e os não granulócitos, linfócitos e monócitos. 5 populações. Então, está aí o nome diferencial em 5 partes por causa disso. Qual é a vantagem de você ter um equipamento com diferencial em 5 partes? Você ter maior eficiência para separar a amostra. Se você comprou, se o seu laboratório comprou um equipamento ou tem um equipamento por comodato, por leasing, ou qualquer outra forma, não importa. Você tem um equipamento lá na sua bancada, qual é o seu objetivo com isso? Contar menos lâminas manualmente. Utilizar o seu equipamento para diminuir a quantidade de lâmina que você conta. Então, esse é o objetivo principal. Então, a eficiência desses equipamentos com diferencial em 5 partes, ela é muito grande. Então, você tem uma capacidade de separar lâminas que podem ser liberadas diretamente com resultado apenas do equipamento, daquelas lâminas que você vai ter que ter uma atenção maior. Eu acho que esse é o grande dilema do laboratório hoje em dia, não importa o tamanho que ele seja, pequeno, médio ou grande, sempre a dúvida é essa: que lâmina eu vou ler, que lâmina eu vou liberar automaticamente? O que aconteceu com essas tecnologias todas evoluindo juntas dentro do equipamento? A identificação de outras células, além dessas 5, linfócitos, monócitos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos, outras células foram sendo, foi sendo possível identificar essas outras células. Que outras células? Com muita precisão, os granulócitos imaturos. Granulócitos imaturos foram incorporados, a contagem de granulócitos imaturos foram incorporados com a aquisição de uma nova tecnologia que a gente fala daqui a pouquinho. O que mais que o equipamento faz? Ele passou a identificar eritroblasto. Antes dessas tecnologias, o eritroblasto era o quê? Era a célula que resistiu à hemólise. Então, a célula que resiste à hemólise para o equipamento é o leucócito. Então, o eritroblasto ele era contado como um leucócito. Hoje, os equipamentos têm capacidade de diferenciar o eritroblasto de leucócito. E em alguns equipamentos, a presença de linfócitos reativos e a presença até de blastos, ela pode ser motivo de alarme desse equipamento. Então, o equipamento pode identificar e sugerir que você, então, busque um exame mais detalhado da lâmina, porque pode ser que existam células com características reativas ou células com características blásticas. Então, essas novidades apareceram porque essas tecnologias todas foram evoluindo juntos dentro do equipamento. E aí chegou uma das tecnologias mais interessantes, na minha opinião, que foi a fluorescência. A fluorescência associada ao laser. Então, a combinação de fluorescência com laser trouxe
uma super vantagem para os equipamentos. Então, o eritroblasto, o granulócito imaturo, o reticulócito, a plaqueta jovem, a plaqueta reticulada, todas esses novos parâmetros puderam ser identificados graças à presença da fluorescência associada com a ótica laser. Então, essa associação trouxe o quê? Uma melhor capacidade de diferenciação celular para os equipamentos. Então, a gente vê no gráfico aqui embaixo, né, essa nuvem azul clarinha aqui, dos linfócitos, bem separadinha da nuvem dos eritroblastos, aqui em cima os basófilos, agregados plaquetários aqui. Então, separa muito, muito melhor. O que a fluorescência trouxe de bem bacana? A fluorescência associada a substâncias que são podem se misturar, podem se ligar aos ácidos nucleicos, RNA e DNA, trouxe a possibilidade da gente identificar reticulócito, contar o reticulócito, e mais do que isso, identificar, classificar esse reticulócito como uma célula de maior ou menor fluorescência. Isso está diretamente relacionado à quantidade de RNA. Então, o reticulócito com mais RNA é mais fluorescente, portanto, ele é um reticulócito mais jovem. E o reticulócito com menor fluorescência, com menos RNA, é o reticulócito mais velho, se é que a gente pode dizer assim. Então, essas tecnologias evoluíram, e aí você hoje tem a diferenciação perfeita de eritroblastos, reticulócitos, granulócitos imaturos. E isso tudo jogando com essas informações que o equipamento tem. Tamanho, complexidade, resposta à luz fluorescente, resposta à luz laser. Então, a gente tem uma série de características que são identificadas aí pelos equipamentos. Aqui, continuando com essa combinação, né? Então, o que é bacana? O algoritmo do seu equipamento vai usar essas informações, informação do laser, informação da impedância, informação da fluorescência, e vai combinar, vai ficar brincando de combinar informações e separar as células de acordo com o seu comportamento. Então, você tem equipamentos hoje que separa, por exemplo, os linfócitos dos linfócitos reativos e das células blásticas. O equipamento é capaz de sugerir a você a presença dessas células, tanto do linfócito reativo como da célula blástica. Agora, com a Covid, quando a gente teve essa virose muito particular, muito especial, os equipamentos automatizados de última geração foram muito interessantes, muito importantes, não só no diagnóstico, mas principalmente no prognóstico, identificando células reativas de forma quantitativa. E aí, essa evolução toda chegou numa diferencial chamada diferencial em 7 partes. E o que é diferencial em 7 partes? É diferencial em 5 mais blastos e linfócitos reativos, como um grupo, e granulócitos imaturos. Qual é a diferença entre blasto e granulócito imaturo para o equipamento, na identificação? O blasto e o linfócito reativo não é uma identificação muito precisa. Por quê? Porque tanto um blasto como um linfócito reativo pode ser parecido ao monócito, ou pode ser parecido com um linfócito. Já o granulócito imaturo, ele é muito bem identificado pelos equipamentos e é uma contagem extremamente precisa. A gente vê aqui no gráfico, essa mancha azul escura aqui seria o lugar dos granulócitos imaturos. Como é que esse gráfico funciona? Esse aqui, ó, no eixo vertical, não é mais tamanho, agora é intensidade de fluorescência. E aqui, no eixo horizontal, é complexidade. Então, quem está aqui? Uma célula mais complexa, porque está mais para de direita, e uma célula que tem mais fluorescência. Por que tem mais fluorescência? Porque é uma célula mais jovem, o granulócito imaturo, tem uma cromatina nuclear mais frouxa, tem um citoplasma mais carregado de grânulo e mais atividade citoplasmática. Então, tem ribossomo funcionando, tem RNA mensageiro funcionando ali, então ele é uma célula mais fluorescente. Então, os equipamentos mais modernos identificam muito corretamente os granulócitos imaturos e fazem a sua contagem em valores relativos e absolutos. Não só alarmam a presença, mas fazem a contagem também. E quem são os granulócitos imaturos? O equipamento identifica como granulócitos imaturos os metamielócitos, os mielócitos e os promielócitos. Essas 3 células são as chamadas pelo equipamento de granulócitos imaturos. E a gente vê aqui, ó, aqui você tem um gráfico onde essa nuvem azul clarinha são os granulócitos maduros e aqui os granulócitos imaturos. Repara que a nuvem
as nuvens ficam misturadas, né? Elas ficam sobrepostas. A nuvem de granulócito imaturo fica sobreposta à nuvem de granulócito maduro. Então, nessa linha, nessa região que separa uma linha do outro, quem é que está ali? São os bastões. Os equipamentos automatizados ainda não separam bastões com muita precisão. Então, os bastões geralmente são contados como neutrófilos maduros, mas em algumas situações, quando você tem um desvio à esquerda muito importante, numa infecção bacteriana, por exemplo, você tem a interpretação desse gráfico como um passo importante para você interpretar o exame do seu paciente, o hemograma do seu paciente como um todo. Então, nas infecções, a interpretação de gráficos é muito importante, não só nas infecções bacterianas, mas nas infecções virais também. Então, saber interpretar gráfico vai te ajudar demais na hora de que você está diante de um hemograma infeccioso. Então, esse conhecimento do comportamento dessas populações são bem interessantes, né? A gente vai aprendendo e entendendo cada vez mais com a prática, né? E a gente tem que treinar isso aí, olhar o gráfico, olhar a lâmina, olhar o gráfico, procurar que o gráfico está te dizendo na lâmina, ver se é aquilo mesmo que o gráfico, confirmar, né, o que o gráfico está te indicando na sua lâmina, e tentar entender qual é a metodologia, qual é a maneira que o teu equipamento está usando para identificar aquela célula. Aqui, ainda falando sobre granulócitos imaturos, ele foi um grande avanço dentro do laboratório de análises clínicas, principalmente o laboratório de análises clínicas hospitalar, né? Então, é um parâmetro hematológico muito sensível para o diagnóstico de infecção, e especialmente na pediatria e na neonatologia. A gente sabe que o paciente, o neonato, o paciente recém-nascido, né, a criança recém-nascida, ela tem uma hematologia diferenciada. A gente chama que é um grupo especial de pacientes. A gente não pode tratar o neonato e o recém-nascido como trata uma criança de 1 ano ou de 2 anos, e muito menos como trata um adulto. Então, são grupos especiais que necessitam de atenção especial e de valores de referência especiais também. Então, a presença de granulócitos imaturos, né, o alarme, o alerta, né, a contagem de granulócitos imaturos pode identificar muito precocemente a infecção bacteriana e mais, separar, no neonato principalmente, a infecção bacteriana da infecção viral. Ainda sobre os granulócitos imaturos, a gente tem uma enorme associação entre valores acima de 3% de granulócitos imaturos e hemoculturas positivas. Essa associação chega a 92%. Existem diversos trabalhos, principalmente na área de epidemiologia, na área de doenças infecciosas e parasitárias, que tentam usar esses parâmetros hematológicos para facilitar a vida do epidemiologista, do laboratório, na hora de fazer um diagnóstico e o acompanhamento desse paciente. Ele está melhorando ou está piorando? O granulócito imaturo está aumentando, a leucometria aumentou, mas o granulócito imaturo diminuiu. O granulócito imaturo aumentou junto com a leucometria. Como é que a gente interpreta isso? Né? Quando a gente está diante de um paciente infectado, gravemente infectado, com risco de septicemia, a gente tem que ter uma interpretação correta desses resultados. Então, é preciso que a gente entenda corretamente isso. Então, a interpretação do hemograma infeccioso, ela é muito importante dentro do laboratório de análises clínicas, principalmente do laboratório hospitalar. E aí a gente chega onde a gente já comentou anteriormente, em neonatos, nos pacientes imunossuprimidos. Quem são esses pacientes imunossuprimidos? O paciente que está fazendo quimioterapia, o paciente que tem uma deficiência imunológica, qualquer uma, o HIV, por exemplo, mas existem outras deficiências imunológicas. Esses pacientes são pacientes imunossuprimidos ou imunodeprimidos, né? Esses pacientes, eles têm um ponto de corte diferente. Então, já se tem estudos também realizados num ponto de corte diferenciado para esse grupo de pacientes, tanto neonato como imunossuprimido. Esse ponto de corte diminui um pouco, 2%, para granulócitos imaturos, né? E essa ferramenta é especialmente útil quando você está diante daquele paciente atípico. Quando você fala assim, infecção bacteriana, é aquele paciente que tem muito leucócito, né, uma leucometria aumentada, tem desvio à esquerda, tem bastão, tem metamielócito, mielócito circulando, tem granulação grosseira. Esse é o paciente típico. Esse paciente chega no laboratório,
Ninguém deixa de ver esse paciente. Por quê? Porque ele tem uma leucometria alta, já assusta todo mundo. O pessoal olha a lâmina, tem um monte de célula jovem, célula imatura da linhagem neutrofílica. Então, é um hemograma que chama atenção. Mas existem os pacientes que fazem quadros sépticos sem essa resposta tão clássica, tão característica. E é nessa hora que o parâmetro de granulócito imaturo é extremamente importante, porque ele vai identificar por conta da amostragem maior. É capaz de um paciente com uma leucometria normal ou próximo do normal, você contando 100 células, não encontrar as células imaturas. Mas o equipamento, contando 8 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil células, ele vai encontrar e vai te dar um resultado mais preciso em relação a isso. Então, é uma ferramenta espetacular para o laboratório de análises clínicas, mas precisa ser interpretada corretamente, interpretada. Para terminar, a gente está mostrando aqui para vocês dois gráficos de granulócito imaturo. Do lado esquerdo, a gente está vendo aqui um gráfico bacana. Olha, todas as populações bonitinhas, separadinhas. Essa roxinha aqui é a população de linfócitos. Aqui estão os monócitos. Ó, esse aqui é um gráfico de fluorescência por complexidade. Fluorescência na vertical, complexidade na horizontal. Então, a gente tem aqui os linfócitos aqui os monócitos, aqui a gente tem a nuvem de neutrófilos, nesse cantinho aqui, pequenininho, estão os eosinófilos, e aqui em cima a nuvem dos granulócitos imaturos, está nesse lugar. O que a gente vê desse gráfico aqui que é interessante? As populações estão separadas, estão perfeitamente isoladas. Então, isso quer dizer o quê? Não há sobreposição de uma nuvem com outra. Então, não existem células em que o equipamento tem dúvidas. O equipamento separou bem o linfócito do monócito e o neutrófilo maduro dos neutrófilos mais imaturos. O mesmo aconteceu com o eosinófilo aqui do cantinho de cá. Quando você vem para o gráfico do lado direito, quem você está vendo aqui? Uma população também de linfócitos e monócitos bem separada, mas aqui já existe uma sobreposição entre os granulócitos imaturos e os neutrófilos. A gente vê que a nuvem de neutrófilo está bem maior do que do gráfico anterior, e aqui a presença marcante de granulócitos imaturos. Então, o simples fato de você olhar esse gráfico, não precisa nem olhar para valor nenhum, só olhar o gráfico já te dá uma ideia do que você está vendo ali na frente, ou do que você vai encontrar na sua lâmina. Então, depois de olhar um gráfico desse do lado direito aí, você vai na lâmina seco para achar um neutrófilo imaturo, um granulócito imaturo, um metamielócito, um mielócito, você vai buscar essa célula lá. Então, essa é a grande vantagem desses gráficos. A vantagem de você interpretar corretamente, e a gente chamou atenção principalmente nos casos de infecção. A correta interpretação dos gráficos do hemograma vai ajudar demais na COVID, no citomegalovírus, na mononucleose infecciosa, nas viroses inespecíficas da infância, nas infecções bacterianas associadas a infecções virais, que a gente vê muito na infância, né? A criança que começa com uma infecção viral e desencadeia ou desenvolve uma infecção bacteriana associada a essa virose inicial. Isso vai ajudar demais no laboratório. Essa interpretação de gráfico ajuda muito e vai ajudar a gente a tirar alguma dúvida, aquela dúvida que a gente tem na lâmina lá. Rapaz, essa célula aqui é um linfócito reativo? É um blasto? É um monócito estranho? Quem é essa célula aqui? O equipamento pode ajudar você. Ele não vai dizer para você quem é, mas ele pode ajudar você nessa identificação. Pode te orientar. Orientar. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para conversar rapidamente hoje sobre vocês, para vocês, sem cansar muito, mas estamos aqui para responder perguntas. A gente recebeu algumas aí. Obrigado demais pela presença de todos vocês. Estou super feliz, super contente com a presença de vocês. E vamos ver se a gente responde algumas das perguntas que vocês fizeram. A gente fica à disposição. Queria dizer para vocês também que a gente está lançando hoje um curso de hemograma infeccioso. E a gente está abrindo o carrinho hoje. Você pode adquirir esse curso. A gente vai estar falando nesse curso de infecção bacteriana e viral. A gente fala de COVID, mostra gráficos dos equipamentos mais modernos, mostrando a diferenciação dos linfócitos reativos. Então, é um curso muito bacana e eu gostaria muito que vocês fizessem e me dissessem o que vocês acharam.
me dessem o feedback aí. O que a gente pode fazer, se vocês gostaram, se estava faltando alguma coisa, etc. Então, eu queria muito da participação de todos vocês. Fico à disposição para as perguntas. Fleury, eu tenho algumas perguntas que vieram aqui. Só para dizer, a nossa live ela tá com números muito legais. A gente tem mais de 330 pessoas assistindo ao mesmo tempo. Puxa, que Então, legal. hoje, no momento que a gente está no pós-Covid, já é bastante difícil a gente conseguir, porque a gente compete com academia, com aniversário, com restaurante, mas Verdade. está dando tudo certo. Tá muito legal. Muito obrigado pela presença de todos que estão assistindo. Fleury, antes da gente ir para as perguntas, eu tenho aqui no mínimo três, e parece que está chegando mais agora. Eu queria saber como é que a gente faz para comprar o curso. É num. De formas diferentes. Então, entra lá, www.tudosobremato.com.br. Ah, bacana. Fleury, falando um pouquinho então de algumas perguntas que surgiram aqui. Como identificar os linfócitos reativos no gráfico? Eles têm uma posição específica? Então, os linfócitos reativos vão ficar, depende de o quão reativos forem esses linfócitos. O que eu posso dizer de uma maneira mais rápida? O linfócito reativo mais parecido com o linfócito normal vai ficar mais junto com aquela nuvem que eu te mostrei, mais abaixo e mais à esquerda do gráfico. Se esse linfócito reativo for um linfócito um pouco maior, ele vai ficar mais perto do monócito. Para te dar uma resposta bem geral, o linfócito reativo vai ficar exatamente no meio do caminho, entre o linfócito e o monócito. A gente tem outra pergunta aqui que apareceu, que é: os granulócitos imaturos podem também apresentar variações de posição no gráfico? Esses menos. A posição do granulócito imaturo é geralmente ali. O que vai acontecer? Quando você tem uma quantidade de células mais jovens, maior, ou seja, mais promielócito e até blasto circulando, o que vai acontecer? Vocês viram que o gráfico é aquela nuvem azul marinho acima da nuvem de neutrófilo. Então, essa nuvem fica mais bicuda, fica mais pontuda, como se fosse uma chama de vela. Quanto mais comprida ela tiver, mais célula imatura tem, mais promielócito, blasto vão aparecer ali. Entendi. Aqui tem mais uma pergunta. E em relação a outras células imaturas, como elas serão representadas no gráfico? Essa é uma pergunta boa também. As células imaturas vão aparecer nos gráficos de maneira que, junto das populações que elas forem mais parecidas. Então, por exemplo, se você tiver um monócito imaturo, um monoblasto, por exemplo, ou um blasto que pareça um monócito, características de um monócito, ele vai aparecer onde? Na população de monócito. Se você tiver um blasto pequeno, por exemplo, um blasto pequenininho, parecido com um linfoblasto, por exemplo, ele pode ser contado como um linfócito ou como um linfócito reativo. Se você tiver um blasto granulado, um blasto com muita granulação, um blasto de uma leucemia mieloblástica, por exemplo, ele vai aparecer lá do lado do granulócito imaturo. E assim, sucessivamente. O que você tem que entender? Como é que o equipamento está vendo aquela célula? Como é que ele está vendo? O que ele está vendo? Ele está vendo que a célula é mais azul ou menos azul, tem mais roxa ou menos roxa? Ele não está vendo isso. Ele está vendo outras características. Então, o equipamento vai classificar a célula de acordo com essas características de fluorescência, de ótica laser, de tamanho de célula, de complexidade e etc. Então, a gente tem que prestar atenção nisso e tem que entender como é que o equipamento está interpretando esses parâmetros. Bom, tu falou em equipamento e eu tenho uma pergunta, na verdade, que a gente já recebe. A gente trabalha no Acelera Lab há muito tempo fazendo gestão e marketing para laboratórios e muitos dos nossos laboratórios eles têm dúvidas do que eles devem levar em consideração na hora de comprar, na hora de escolher um equipamento para realizar o hemograma. Tu tem alguma dica para dar para eles? Essa é uma pergunta recorrente, inclusive no meu Instagram eu respondi isso num story e depois até repostei como no feed, porque muita gente me pergunta isso. Eu digo sempre a mesma coisa. Você tem que analisar alguns aspectos para escolher um equipamento. O primeiro aspecto é qual é a sua rotina. Quer dizer, não qual é o tamanho só da sua rotina, qual é o tamanho e quem é o seu paciente. Onde é que você está? Você está atendendo uma população ambulatorial ou você está atendendo uma população hospitalar de CTI, de centro cirúrgico, de oncohematologia, de oncologia, de doença infecciosa parasitária? Então, essa é uma escolha interessante. Né? Que modelo escolher de acordo com a população que você atende. E a outra característica é o seguinte: qual é o fabricante que te atende melhor na sua cidade?
Porque na hora que você tiver uma necessidade de manutenção, você precisa de alguém que chegue rápido até o teu local de trabalho e dê a manutenção no seu equipamento. Então, esses três parâmetros, porque em qualidade os fabricantes se equivalem. Então, você tem equipamentos de boa qualidade, de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, em todos os maiores fabricantes de equipamentos que a gente tem aqui no Brasil. Então, você pode ficar sossegado em relação a isso. É mais uma escolha pessoal. É quase como você escolher um carro ou um celular. Você escolhe um carro se você quer fazer trilha, se você quer andar na cidade, se você gosta de mais velocidade, se você gosta de um carro mais confortável ou mais robusto. É isso. O que você vai fazer com o seu carro? O que você vai fazer com o seu equipamento? É hemograma, ok, mas quem é a tua população? Eu acho que esses são parâmetros interessantes que a gente deve buscar quando vai escolher um equipamento. O Alencar Falck aqui perguntou para a gente, mas eu vi que todo o pessoal já respondeu, mas é legal tu também falar que no diferencial em 5 partes ele ficou em dúvida do que era o Ghost. Então, o Ghost é o que a gente chama de debris, né? Os pedaços de células que vão ficar, que não são identificados como células inteiras. Então, eles vão ficar bem lá embaixo, porque tem um tamanho muito pequeno e tem pouquíssima complexidade, né? Então, geralmente é uma nuvenzinha esparramada lá, encostada no eixo horizontal, porque tem pedacinho mais complexo, com mais granulação, ou com um pedacinho de núcleo, tem pedacinho menos complexo, que é só de citoplasma. Mas o Ghost é isso também. Essas tecnologias todas permitiram que o equipamento identificasse o que é um debris, um pedacinho de célula, que não é célula e não deve ser contado, como uma plaqueta, por exemplo. Né? Então, esse é um avanço também dessas tecnologias mais novas. Eu tenho uma dúvida aqui também da Ana Mendes. Qual é a data prevista do início do curso? Ele é automático, né? Ele comprou, já pode fazer. Isso. Comprou, você pode fazer. Comprou, já pode começar a fazer. Você vai fazendo as aulas devagar, vai assistindo, entendendo o que está acontecendo. Tem bastante exemplo, é bem ilustrado, então acho que vai ajudar bastante o pessoal que quer entender um pouco mais de infecção bacteriana e viral. E com as novidades da Covid. E a Covid mudou muita coisa, né? É incrível o quanto a gente teve que reaprender. São 3 anos que a gente trabalhou sempre no desconhecido e quando achava que conhecia, havia uma variante. É isso aí. A Covid proporcionou um avanço, não só na hematologia, em várias áreas do laboratório clínico, da medicina, da enfermagem, da nutrição, eu acho que em toda a área da saúde como um todo, houve avanços consideráveis aí por conta da Covid, por conta da amostragem, né, gente? Quando a gente faz pesquisa na faculdade, né, no laboratório, o que você precisa? Você precisa de um público-alvo, precisa de uma amostra. Aí você vai estudar lá mononucleose, ou você vai estudar citomegalovírus. Quantos doentes de citomegalovírus vão aparecer no hospital durante um mês, durante 6 meses, 20, 30? A gente tinha isso por hora de Covid. Então, a possibilidade de se estudar a doença foi muito grandes possibilidades e com uma quantidade de pacientes enorme. Então, na hematologia especificamente, muito se viu sobre subpopulações linfocitárias, sobre a resposta desses linfócitos, a relação desses linfócitos com o prognóstico da doença. Então, houve uma série de avanços aí que o laboratório clínico ganhou, né, e conquistou por conta do Covid. Eu disse durante toda a pandemia, o laboratório clínico foi fundamental durante a pandemia. Fundamental, papel fundamental. Porque, mesmo que ele não fizesse, mesmo que o laboratório não tivesse capacidade de realizar o diagnóstico por RT-PCR ou por antígeno, ou dosando os anticorpos, mesmo que ele não fizesse isso, o acompanhamento laboratorial do paciente podia ser feito por quase todos os laboratórios. Os parâmetros avaliados eram parâmetros muitas vezes simples, né? Exames rotineiros, e puderam ser acompanhados pelos laboratórios de médio e pequeno porte, com muita vantagem para o paciente. Fleury, eu estou aqui cheio de perguntas. Eu estou tentando dar conta, pessoal. Peço já desculpas se a gente não conseguir contemplar todas as perguntas, mas de repente até a gente pode combinar uma outra live com o Fleury, vamos ver se ele aceita. Eu tenho aqui uma dúvida do cac.lab. Os bastões, conseguimos ter alguma noção da sua presença pelo gráfico? Isso, eu ia ver, porque eu estou vendo aqui no meu monitorzinho aqui, que o bastão foi uma dúvida frequente, né? Então, o bastão foi como eu mostrei para vocês. O bastão
ele vai ficar um pouco acima da nuvem de neutrófilo e um pouco abaixo, já exatamente naquela interface entre neutrófilo e granulócito imaturo. Os equipamentos, de uma maneira geral, alguns são capazes de ler aquela região específica e dar um alarme de bastão, mas eles não são alarmes muito precisos. Né? Então, você pode acontecer de tudo um pouco. Você pode ter um alarme de bastão e olhar a lâmina e não ter bastão nenhum, só ser um neutrófilo um pouco maior, né, com o núcleo um pouco mais desenvolvido, ou você pode não ter alarme de bastão nenhum e olhar a lâmina e encontrar um monte de bastão, porque são bastõezinhos menores, mais parecidos com segmentados. Então, o alarme de bastão não é muito bom, não é muito confiável, mas a posição dele seria naquela interface entre o neutrófilo e a parte de cima dos granulócitos imaturos. Eu ouvi também uma pergunta aí sobre os granulócitos imaturos nas grávidas, né? Umas 2 ou 3 pessoas colocaram essa pergunta aí, então eu acho que a gente é uma ferramenta interessante. A gente sabe que a gestante faz um desvio à esquerda fisiológico, né? Ela aumenta a quantidade de leucócitos, aumenta a quantidade de neutrófilos e pode apresentar células à esquerda. Então, de novo, o granulócito imaturo é uma ferramenta interessante. Por quê? Porque ele vai separar essa resposta fisiológica de uma provável ou possível infecção que esteja acontecendo ali concomitantemente à gestação. Então, acho que é sempre uma ferramenta interessante. Doutor Fleury, eu tenho uma dúvida aqui sobre o limite do equipamento, porque a gente sabe que o equipamento também não dá para liberar sempre de olhos fechados. Qual é o limite de eu aceitar o que o equipamento me traz, e quando eu tenho que revisar uma lâmina? Essa é uma pergunta muito difícil. É uma pergunta muito difícil. São uma série de parâmetros que a gente tem que desenvolver no laboratório de acordo com a população que você atende. Então, o que eu quero dizer? Cada laboratório tem que identificar qual é a sua população e deve desenvolver o seu critério de liberação automática. Então, vou dar um exemplo rápido. Você trabalha num laboratório ambulatorial que atende população que chega para você para exames periódicos ou exames de rotina, etc., um laboratório ambulatorial. E você estabelece lá uma regra que você vai, por exemplo, você vai contar a lâmina de todo mundo que tiver mais de 11 mil leucócitos. Leucometria superior a 11 mil leucócitos, você vai contar a lâmina. Então, esse é o seu critério lá no seu laboratório ambulatorial. Você pega esse equipamento e coloca ele numa maternidade, né, que cuida de neonatos e recém-nascidos. Se você usar esse critério do 11 mil leucócitos numa maternidade, você vai ler todas as lâminas, você não vai dispensar nenhuma. Todos os neonatos nascem com mais de 11 mil leucócitos. Então, isso que eu quero dizer, você vai ter que estabelecer regras para que você atenda a sua população da melhor maneira possível. Então, não adianta você querer importar ou copiar a regra de um outro laboratório que atenda uma população diferente da sua. Então, é uma construção. Você precisa construir um protocolo de liberação automática. E o Aquiles Aquino, Aquiles Macau, ele perguntou: alguns equipamentos sofrem ações de interferentes, como a icterícia. Como ajudar a amenizar? Então, os equipamentos, mas a icterícia só vai atrapalhar a dosagem de hemoglobina. Né? E atrapalhando a dosagem de hemoglobina, ela vai atrapalhar os parâmetros, os índices hematimétricos, né? Que dependem da hemoglobina, ou seja, o HCM e o CHCM. Então, esses dois vão ficar prejudicados, porque a hemoglobina vai estar prejudicada. Nos equipamentos mais modernos, que não utilizam a tecnologia do cianeto para dosar a hemoglobina, né, eles utilizam uma tecnologia de dosagem de hemoglobina chamada cianeto free. Não tem cianeto. Esses equipamentos cianeto free, eles prometem uma hemoglobina com uma dosagem de hemoglobina menos interferida por lipemia e por bilirrubina, por icterícia. Então, mas mesmo assim existe uma interferência. Então, não há como você contornar isso aí. Não tem como você fazer uma dosagem diferente, a não ser que você pudesse tirar, por exemplo, esse plasma e substituir esse plasma ictérico e substituir por uma solução salina, assim, seria uma possibilidade, mas não há como você contornar esse problema. Tá? O pessoal está perguntando bastante coisa, está perguntando por quanto tempo ele vai ficar disponível, o curso.
Se ele vai ser vendido pelo Tudo Sobre Mato, sim, tudosobremato.com.br, vocês podem fazer a aquisição por lá. A Isso. plataforma é o Hotmart, né, professor? Hotmart, isso, exato, é o Hotmart. Do Tudo Sobre Mato, você passa para o Hotmart, onde faz todo o trâmite lá de inscrição e etc. Pagamento e tudo mais, é tudo pelo Tudo Sobre Mato. Mas tem também mais uma coisinha que tu não chegou a falar ainda, que tem uma promoção especial para quem vai fazer esse curso agora. Ele inaugura com um preço especial, é isso? Isso, ele inaugura com 30% de desconto. Então, você vai ter, nesses primeiros 30 dias, a gente vai ter, ou melhor, até o dia 6 de setembro, a gente tem desconto de 30%. Todo mundo que for lá, fizer a compra até o dia 6 de setembro, a gente tem 30% de desconto. Isso. E no curso ainda tem um módulozinho de identificação celular. Tem um módulo em que eu mostro as células e mostro as características da célula. Tem um módulozinho bônus lá que você compra e a gente discute lá a morfologia celular, o que você tem que ver de importante, por que a célula é um mielócito e não é um meta, por que ela é um pró e não é um mielo. Então, características celulares. É rápido, mas acredito que seja de grande ajuda. E me conta um pouquinho mais sobre a estrutura do curso. Eu vi que a gente vai ter introdução, vai ter alteração leucocitária, vai ter linhagem linfóide. O que mais que a gente pode esperar? Na verdade, a gente separou o curso dessa forma, né? A gente dá uma introdução, faz uma introdução sobre os leucócitos, o que eles estão fazendo lá no sangue periférico. A gente fala separadamente sobre a linhagem linfóide, as alterações da linhagem linfóide, a gente fala das infecções virais, tratando da COVID e das arboviroses. Então, a gente fala de dengue, de chikungunya, de zika, e fala de outras viroses também, como a mononucleose e as viroses mononucleose-like. Depois, a gente tem um grupo, um módulo, a gente vai falar das alterações da linhagem neutrofílica. Então, a gente vai falar da cinética dos granulócitos, como é que isso funciona, quanto tempo demora uma célula, um neutrófilo para amadurecer, na hora que o paciente está com infecção, como é que isso funciona, quanto tempo demora para aparecer o bastão, quanto tempo demora para a leucometria diminuir ou aumentar, isso e o comportamento dessas células diante de uma infecção, as alterações degenerativas que vão aparecer, como é que aparece, que horas que aparece, em que momento dessa infecção você vai ter as alterações degenerativas. Então, é uma visão geral sobre o hemograma infeccioso, abordando doenças importantes no país, né? Não só a Covid, que fez muito sucesso aí nesses 2 últimos anos, mas também as nossas velhas conhecidas, que são as arboviroses, dengue, zika e chikungunya, que não deixaram de nos acompanhar aí durante esse tempo todo. Bom, pessoal, a gente não tem mais tanto tempo, a gente tem pouquíssimo tempo, daqui a pouco o Instagram pode cortar a nossa live, mas eu queria reforçar o convite para vocês acessarem o tudosobremato.com.br. Essa é uma iniciativa nova do Fleury, que está buscando trazer mais conteúdo para vocês. O Dr. Fleury, que já participa há muito tempo em cursos, inclusive no interior do Brasil, já rodou o Brasil inteiro, mas a gente sabe que às vezes é difícil de chegar ao conhecimento para a ponta, para o interior, porque nas capitais acaba ficando mais fácil, mas esse curso é também para quem não consegue se deslocar aos congressos para aprender mais, né, doutor Fleury? O que a gente pode dizer para esse pessoal que não consegue ir ao congresso? É se atualizar através desses cursos que, graças a Deus, a internet trouxe essa possibilidade, certo? Eu acho que é uma possibilidade real hoje em dia, né, para esse público, exatamente esse público que às vezes não pode se afastar do seu local de trabalho, tem dificuldade de se locomover para uma capital, para uma cidade maior. Então, eu aconselho as pessoas que façam esses cursos, assistam às lives. O site também vai conter, a gente vai começar a colocar lá conteúdo para você ler, para você baixar, para você estudar. Então, a gente vai colocar texto lá. Então, você vai poder também interagir com o site para melhorar aí o seu entendimento da hematologia, aprimorar aí o seu laboratório, o seu trabalho e, principalmente, facilitar a sua vida, que você tenha uma rotina de trabalho um pouco mais tranquila por conta do conhecimento adquirido. E ainda tem a condição especial, né? A gente não pode esquecer, 30% de desconto só até o dia 6 de setembro. 6 de setembro, isso. Até o dia 6 de setembro, 30% de desconto. Depois o preço volta ao normal. Perfeito. Então, não se esqueçam, tudosobremato.com.br, que vai virar Instagram também, né, Fleury? Isso. A Instagram, a gente está com o Instagram novo. Então, eu peço a todos vocês que estão aqui, me sigam lá. A gente vai passar toda essa parte de conteúdo para o Instagram
Tudo sobre hemato. Tá? A gente está mudando o nosso foco para essa nova página do Instagram. Então, você que me segue aí no Marcos K. Fleury, me segue lá no Tudo Sobre Hemato para estar em dia com todos esses conteúdos que a gente está sempre colocando. Eu queria agradecer demais, Alexandre, a você pela sua participação, pela sua ajuda, sua dedicação aí nesse trabalho que a gente fez. A você, a Jordana, muito obrigado por toda essa trabalheira toda doida que a gente teve aí esses últimos dias. Então, muito obrigado. Agradecer demais a vocês todos que nos assistiram aqui, que estão com a gente desde cedo, e obrigado pela frequência, foi super bom, mais de 300 pessoas assistiram, eu fiquei muito satisfeito, e obrigado de verdade a todos vocês. Qualquer coisa, Instagram, manda direct, manda dúvida, escreve lá, o site a gente vai abrir um canal também para vocês perguntarem e sugerirem temas, etc. A gente vai ter uma comunicação com vocês bastante boa. Obrigado e uma ótima noite a todos vocês. E aí, gostou do vídeo de hoje? Se ficou interessado em fazer o curso do Dr. Marcos Fleury, os links estão aqui na descrição. A gente se vê num próximo vídeo. Até breve!